Opa, vamos então mexer no micro-ondas Electrolux. Vamos fazer um conserto. Ele é o do meu filho. Não tá... Eu acho que não tá esquentando e vamos ver o que houve. Descarregar o capacitor, primeira coisa, né? Descarregar o capacitor aqui. Aí. Chave isolada. Chave isolada, bem isoladinha. Vou tirar o capacitor fora. Desconectar magnetron. Desconectar fusível de alta. Tirar os conectores aqui do capacitor. Vamos tirar o diodo. Deixar tudo em separado aqui para a gente testar um por um. Para ver o que está vendo aqui. Tá? Vamos soltar a ligação de energia pro trafão. Eu uso sempre aqui um alicate bico fino e faço uma alavanca com a chave Phillips grande. Tá? Agora vamos fazer o teste. Beleza? Multímetro a postos no automático, no alto. Vou começar. Vamos ver se tá ok, tá dando, apitando. Vamos ver nos dois sensores de temperatura se tá conduzindo, ok. Fusível de entrada aqui em cima. Ok, tá conduzindo. Vamos testar o magnetron. Aqui tem que marcar quase nada ali, né? Aqui não pode conduzir, não pode ter resistência nenhuma aqui, maravilha. Agora eu vou testar a entrada do trafão. Aqui tem que dar medir quase nada ali, dar como se estivesse em curto, né? Porque é uma bobina. Aí eu vou deixar lá num contato, lá tá no contato da esquerda. Vou botar aqui com a massa para ver se ele tá conduzindo, se ele tá bem isolado. Ó, tá com isolamento perfeito, né? Posso botar aqui embaixo na lata, como posso botar aqui em cima. O outro contato, outro lugar de entrada, ok, tá bem isolado, não tá conduzindo. Agora eu vou chegar aqui com uma das ponteiras na saída de alta aqui e vou ver se está conduzindo. E tem que dar entre 100 a 200, 120, 126, 125 ohms, 124. Perfeito. Agora vamos testar as duas aqui, que as duas que saem, as duas que vão estar depois do magnetron, ó. Ok, tem que marcar quase nada ali, ó. Ok. Agora vamos ver o fusível de alta. Fusível de alta tem que estar conduzindo, tem que estar dando condução aqui. Uma pontinha ali, a outra aqui. Opa, conduziu. Agora eu vou testar o meu capacitor dos dois conectores. Tem que marcar 10 ohms. Olhando o multímetro. 8, 9, 9,5. Vamos esperar ele estabilizar e parar. Ó, tá ok. Tinha que ter 10 ohms, tá com 9,65. Agora vamos ver se ele está conduzindo algum terminal com a carcaça. Ele tem que estar isolado, não pode conduzir. Vamos ver aqui, ó, o primeiro conector, ó, não está conduzindo nada, ok, isolação ok, isolamento ótimo. O outro conector, ok, beleza, não está nada. Agora vou mudar para a escala. Na automática ele não reconhece a capacitância, né? Eu vou mudar aqui no seletor para a escala de capacitância. Ele é um capacitor de 0,90 UF, 0,90 microfarad, né? 10 ohms, tá? Vamos lá, vamos ver como que ele tá, se ele tá perto do 0,90.
Opa, 0,930, perfeito. Então o capacitor nosso a gente sabe que está ok, trafo está ok, magnetron a princípio está ok, apesar que a gente sabe que a gente faz um primeiro teste, ver se está a conexão dele aqui com algum contato com a carcaça, né? Aí o funcionamento interno dele realmente a gente não tem muita condição. Vamos dar uma olhada. Agora eu vou medir aqui meu diodo de alta, boto na escala de DC. Poderia no automático? Poderia, mas eu boto na escala de voltagem contínua porque ela é mais exata. Aqui, ó, primeiro eu vou medir a bateria. A bateria está com 6 volts, o correto seria 9, mas é uma bateria usada, perdeu a carga, né? Ó, agora eu vou pegar o diodo com a minha ponteira negativo do multímetro. A bateria desse lado aqui é o negativo, o lado direito é o negativo e o lado esquerdo é o positivo. Vou pegar aqui o diodo, aqui no anodo, pode ser, ou no cátodo, mas o importante é que seja a ponteira na mão direita o positivo, o negativo. Ó, e aqui vamos ver. Ó, 3 volts e 100, ótimo, porque ele tem que perder alguma coisa quando passa pelo diodo. Agora eu vou ver o outro lado não pode conduzir quase nada, tem que conduzir uma merrequinha ali, ó, opa, 0,06 volts, milésimo de volt. Então, perfeito, diodo ok. Agora, eu sei que não está em curto aqui, mas eu vou ligar esse micro-ondas aqui do meu filho, eu vou ligar ele na minha lâmpada em série. Porque se tiver um curto em outro lugar aqui na placa, eu não tenho problema. E a lâmpada em série bacana que a gente já mostrou como faz essa lâmpada. Eu vou deixar um card aqui em cima, tá? Aproveito e peço para vocês se inscreverem no nosso canal para a gente conseguir dar sequência nesse trabalho de passar esses conhecimentos aí que a gente ao longo do tempo adquiriu. Então peço para deixar uma curtida também, um like se eu for merecedor e também se inscrever no canal. Agora eu vou ligar ele, ó, observo aqui, não posso estar, a saída da placa que vai para o trafo está desconectada do trafo, não encostando em nada, tá? Importante. Aí eu vou vir aqui, então não tenho energia no trafo, não tenho energia na parte alta. Vem a energia para o motor do ventilador, vem energia para a lâmpada, tá? Agora ele já ligou o micro-ondas aqui, eu não vou virar aqui para não dar muita confusão. Vou ligar agora por 5 segundos, 5 segundos e vou ligar com a minha lâmpada em série. Opa, vejo que ele funcionou o ventilador, que eu estava desconfiado que talvez estivesse com problema, o ventilador está ok, não funcionou a lâmpada. Vou botar 5 de novo, aqui ó. Ó, a lâmpada nossa não funcionou, a lâmpada está com problema. Vou até abrir, ó, abrindo a porta, então a lâmpada está queimada. Já conferi essa parte que está funcionando aqui ok, agora eu vou começar a fazer os testes desse caminho agora na parte de alta. Até agora não encontramos o porquê do micro-ondas estar com problema. A princípio, até agora, está tudo ok. Vou desconectar da minha lâmpada em série. Desconectei da lâmpada em série. Posso agora voltar a trabalhar aqui dentro dele tranquilo. Vou conectar novamente o trafão. Tá? Conectei os 2 cabos aqui do trafão. Vou tirar meu multímetro para cá, meu capacitor para cá, vou tirar aqui e deixa eu só ajeitar aqui, que eu quero que vocês observem também, agora, o meu medidor de voltagem e de amperagem. Porque eu vou ligar agora apenas o micro-ondas, ligando essa parte toda aqui do ventilador, magnetron, ligando o trafão, sem passar para capacitor ainda. Deixo as 3 pontas aqui, ó, bem com muito cuidado, sem estar encostando em lugar nenhum, porque aqui
É um grande perigo, por favor. Nós vamos ter lá na saída do trafão aqui, nós vamos ter 1.200 volts, 2.000 volts, tá? Então aqui é um perigo. E aqui também vamos ter corrente. Então, tá? Cuidado para não se machucar. Isso aí é perigosíssimo. Agora eu vou ligar o meu micro-ondas aqui direto na energia no 220 agora, sem lâmpada em série. 5 segundos apenas, que se tiver algum problema, né? Se tiver algum problema, ele já vai desligar rapidinho. Iniciar. Estou vendo que ele foi para 5.3 amperes. Eu lembro que aqui é 220 volts e é em torno disso que ele tem que trabalhar. O trafo desse tamanho aqui, para esse micro-ondas, e geralmente para todos é em torno de 5. Vou ligar de novo para ver, só para mostrar para vocês, 5 segundos. Lá, ele foi aqui no nosso relógio, bem no capricho, para 5. Vou tirar da minha tomada aqui, beleza. Agora eu vou voltar com o capacitor e vou voltar com o diodo, que eu sei que estão ok, foram testados, né? Então vou colocar ele novamente no micro-ondas. Aqui, bem. O enrolamento aqui de 3 volts vai junto com o capacitor, o diodo. Vou botar aqui agora o fusível na saída do magnetron e ele sozinho, a secundária aqui de 1.000 volts vem direto para o capacitor sozinho em um dos lados, e o outro lado vai o diodo e a bobina de 3 volts. Já vou ligar aqui o magnetron, já está ligado o magnetron. E agora eu vou ligar na rede elétrica, tá? Vou ligar na rede elétrica e eu vou ligar 5 segundos, vou dar um passinho para trás, porque pode dar algum problema no magnetron. Vou ligar ele para a gente ver se vai funcionar. 5 segundos apenas, ó. 5. Ó, agora descobrimos que não teve alteração. A gente viu que quando a gente ligou apenas o trafo, a amperagem chegou a 5 amperes, certo? Agora, quando eu liguei, já está tudo ligado, inclusive o magnetron, por mais que a gente testou, viu que não está em curto aqui as ponteiras, mas com esse teste e tendo aqui a minha tomada que mede tanto a voltagem e tanto a amperagem, voltagem e corrente, eu vi que o meu magnetron está com problema. Magnetron com problema. Por quê? Vou ligar aqui agora 15 segundos, ó. Ligar. Eu vejo que na minha tomada aqui, ó, ele tá além do barulhinho que ele tá fazendo. Ó, opa, vai dar problema, ó. Eu já cancelei. E vocês observaram que no relógio ele chegou a 6 amperes, mas ele teria que, como o trafo chegou a 5, ele teria que ter chego a 7, 8, 9 talvez, quando ligasse esse magnetron, tá? Então esse magnetron tá com problema. Descarreguei dos dois lados. Agora eu venho para soltar aqui o magnetron, depois eu ter a segurança, tá? Vou tirar aqui em cima ó, e você vê a antena está boa, está tranquila. Você vê que não tenho nenhum ímã quebrado. Ele não tem nenhum curto entre a conexão dele e a carcaça, mas esse magnetron com problema. Então a gente achou a solução. Agora é só a gente colocar um outro magnetron novo, ou se a gente recondicionar, e deu, feito o conserto,
né? Em torno aí de 10, 15 minutos. 15 minutos a gente já solucionou, achou o defeito. A gente sabe que ventilador ok, capacitor ok, trafo ok, fusível ok, placa ok, tá? Vou só mostrar aqui a frente desse micro-ondas para vocês, tá? Para vocês saberem qual o modelo que a gente trabalhou hoje aqui, né? Vou até ligar aqui, você sabe que ele tá, né? Aqui, vou ligar só para ele dar um start. Então é esse aqui o micro-ondas que a gente trabalhou hoje, um Electrolux com grill. Ok? Espero ter ajudado, aguardo a inscrição de vocês, por favor. Não deixe de deixar uma inscrição no nosso canal. Dá muito necessário o curtir. Eu até depois a minha esposa me cobra que eu não falo, olha, bota, se inscreve no canal, deixa um curtir. Mas a gente fica mais preocupado em mostrar direitinho, né? Então tá, espero ter colaborado com vocês aí. E um abraço, tudo de bom, valeu!